A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, né? Aqui quem te fala é o pastor e capelão Rogério Martins. Estaremos, a partir de agora, dando o nosso testemunho para o canal Semeando Vida, do pastor Elton. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, não é? Deus, Ele é fiel. Quero deixar para início, né, do nosso testemunho em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27, 28 e 29, onde a palavra de Deus nos diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezíveis, e aquelas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante do nosso Deus. Amém? Glória! Queridos, deixa eu começar do princípio, não é? Eu nasci num lar cristão, não é? Minha mãe evangélica, da Igreja Batista, meus avós da Igreja Batista, meu pai, a princípio era evangélico, depois se afastou, mas graças a Deus se voltou para Jesus, não é? Meu pai estava com muita dificuldade aqui no estado de Pernambuco sobre emprego e ele teve que viajar para São Paulo. Dali ele arrumou um bom emprego, mandou chamar toda a família, no caso já tínhamos 5, né? 5 filhos, minha mãe mais 5, mandou chamar, mas a gente estava muito apegado aos velhos, né? Aos nossos avós, eu e meu irmão mais velho, e ficamos aqui em Recife. Eles foram todos para São Paulo, ficamos aqui. Meu avô era tenente reformado da polícia, homem de Deus, não é? Perdeu sua visão. Minha avó era muito obesa, não é? E tinha problema de diabetes. E eu fui crescendo na igreja. Eu não era crente, eu era conduzido para a igreja, como criança. Era conduzido para a igreja. Mas, com 12 anos de idade, né, eu comecei jogando muita bola, passei a encher a vista de muita gente e era chamado constantemente para viajar para o interior, para as várzeas, para jogar futebol. Aquilo me envaideceu muito, né? Porque muita gente me chamava de bom, de craque, esse cara é bom demais. E aquilo foi enchendo a minha cabeça e eu fui esquecendo o evangelho. Fui me afastando da igreja, até que me afastei totalmente, não é? Devido aos convites do mundo, aos convites daqueles amigos, né? Amigos que se diziam amigos, me conduziram muito para o lado do futebol. Eu, apesar de novo, né? Eu fui chamado para jogar pelo Sport Clube do Recife, aqui de Recife. O Sport, Náutico, Santa Cruz, Desportiva Pitu, Ferroviário. E quiseram até me levar para o Botafogo do Rio, né? Porque eu estava jogando o fino da bola. Mas eu tinha um temperamento muito explosivo. Eu era muito explosivo, eu não aceitava ordens. Por exemplo, no Santa Cruz mesmo, eu fiz uma jogada bonita, né? Dei um banho no zagueiro que consideravam que era o melhor zagueiro do aspirante do Santa Cruz, na época, futuro jogador do profissional. E quando eu dei aquele banho e por cobertura fiz o gol, eu esperei ser elogiado pelo técnico, não é? O técnico naquele momento era Norberto, era lateral direito, foi campeão pelo Santa Cruz em 69, ídolo do Santa Cruz, não é? Mas, para minha surpresa, em vez de ele me elogiar pelo belíssimo gol que eu fiz, ele chamou o Milton, que eu dei um banho, né, e fiz o gol na frente dele, chamou o Milton e disse: como é que você deixa um babaca desse fazer isso na sua frente? Aquilo me irritou, eu era temperamento forte. Quando ele falou isso, eu tirei a camisa, suada, né? Eu tinha corrido muito. Cheguei no meio de campo, o técnico falando com o Milton ainda, eu chamei a atenção dele. Quando ele se virou, eu joguei a camisa molhada de suor no rosto dele. E corri pro vestiário, fui tomar banho. Ele veio atrás de mim e disse: ei, jovem, tá esquentando a cabeça? Quero conversa não, meu querido. Aí tomei banho, troquei de roupa e caí fora. No outro dia ele foi me procurar, não é? Ele disse: rapaz, não esquenta a cabeça não, inclusive eu já botei seu nome
para você assinar no Juvenil do Santa Cruz. Eu tinha 16 anos na época. Você vai assinar no Juvenil, gostei muito do seu futebol. E eu vim aqui para reconciliar com você, pedir desculpa, né? Aquilo ali foi eu provando você, como é que você receberia daquela forma. Mas você é muito cabeça quente, né? Mas tranquilize, nós vamos assinar um contrato com você no Juvenil, futuramente você vai estar no profissional. Eu simplesmente disse, não, não, não. Procure outro babaca para jogar no Santa Cruz. Esse aqui não joga mais não. Mas rapaz, eu não quero conversa não. Entrei em casa e não quis assunto. Eu tinha um temperamento muito forte, não é? Isso me levou muitas vezes a entrar em contendas com muita gente, atritos com muita gente. Comecei a andar com um ciclo de pessoas da pesada, não é? Pessoas que já praticaram assalto, pessoas que praticavam, eram traficantes. Eu me envolvi muito com esse pessoal. Minha avó, não é porque eu fui criado com os avós, tem muita gente que diz que quem é criado com a avó fica bestalhado. Só que esse aqui não ficou não, esse aqui ficou muito brabo, né? Muito fera, muito revoltado. E dali, irmãos, eu comecei a me filtrar, né? Andando com mais companhias, fazendo coisas que não eram do agrado de Deus, não é? Ia para bagunça, para gafieira, usava meu nome de atleta, né? Muita gente, quando eu chegava, já dizia, olha, isso aí é o Delo, joga demais esse cara. Eu usufruía disso, pagavam bebida para mim, novo, já comecei a entrar na bebida, depois no cigarro, depois fui fumando maconha, não é? Fumava também mesclado, que para quem não conhece é raspa de crack junto com a maconha, né? Que dá um efeito que você fica doidão, doidão. Isso me causou muitos problemas, né? Muitos problemas, muitas confusões, muitos atritos. E um dia, numa blitz, né, da polícia, no bairro onde eu morava, em Areias, vieram atrás do grupinho da gente, né? Veio do grupinho da gente. Tem uma turma da pesada, não vou citar o nome, né? Alguns estão mortos, alguns estão por aí, graças a Deus, uns já se converteram, graças a Deus por isso, né? E eu vou citar o nome de um, não é porque faz muito tempo, muitos anos, eu vou citar o Sapeca. O Sapeca era um bom jogador de futebol, jogava comigo na zaga, né, do Palmeirinha, muito bom. Mas, porém, entretanto, pelas noites ele saía vestido de preto, chapéu preto, né, com 2 revólveres na cintura para fazer assalto. E ninguém tinha coragem de tirar ele do time. O pessoal sabia do risco, né? Do risco dele estar jogando conosco, de repente chegar uma blitz e levar todo mundo. E ninguém tinha coragem de botar ele para fora. Aí, como a turma sabia que eu era muito valente, muito ousado, disseram, tu pode botar essa pega para fora do time, que a gente tá correndo risco e tal, a gente só viu em você a possibilidade de a gente tirar ele do time. Você pode fazer isso? Eu posso, 16 anos, brabo, metido a valente, né? E eu cheguei lá, levei outra pessoa para ficar no lugar de Sapeca, fomos jogar no Ibura, e ali eu disse, Sapeca, tu vai ficar um pouco no banco, porque eu quero reparar um jogador aqui. Ele disse, não, tudo bem. E ele ficou no banco no primeiro tempo, no segundo tempo eu continuei com ele no banco, quando faltava 5 minutos para acabar o jogo eu coloquei ele. E ele disse, não quero entrar não, falta 5 minutos, não quero entrar não. E começou a circular, não é, na Vila das Lavadeiras, que Sapeca não gostou, ficou revoltado e queria tirar a minha vida. E foi um fato interessante, irmãos. Eu quero narrar isso aí para vocês verem. Um dia eu vinha pela madrugada, eu vinha saindo de um clube chamado Ipan, uma gafieira, né, que tinha ali na estância. E quando eu vinha voltando, eram as 3 horas da manhã, quando eu chego na Vila das Lavadeiras, aquele silêncio, né? Tinha muitos pés de oiti. E quando eu entrei na vila, eu vi um vulto se escondendo atrás de uma árvore. E eu imaginei, é Sapeca. Mas eu nunca fui de recuar. Mesmo novo, era muito ousado. E fui em direção àquela árvore, pulei na frente para ver quem era e realmente era Sapeca. Sapeca, como de costume, estava todo de preto, né? Chapéu preto, com 2 máquinas, 2 revólveres na cintura. E ali eu disse, Sapeca, eu soube que você estava querendo me matar, é verdade? Aí ele olhou para mim e fez um ar de riso cínico, né? Mas disse assim, Dela, eu vou te contar uma coisa. Um homem não se mata, um homem se respeita. E ele dizendo aquilo ali,
afirmando que não estava querendo me matar, não é, que me respeitavam. Eu, com pouca experiência que eu tinha, dei as costas para ele e segui meu rumo. Quando eu dei uns 5 passos, eu me lembrei que besteira eu fiz. Porque ele estava com 2 revólveres, eu dando as costas, praticamente eu disse, pode atirar, né? E quando eu olhei para trás para ver sapeca, para ver se ele estava tentando me alvejar, ele não estava mais lá. Ele tinha desaparecido. Mas eu fico com aquela lembrança quando ele disse, homem não se mata, homem se respeita. E ali eu ganhei mais volume, né? Achei que era o tal, era o bamba, era o bambambam. E minha vida no mundo, né, foi aumentando. Eu nunca assaltei, nunca roubei, nem nunca matei. Porém, andava com quem roubava, matava e assaltava, né? E fazia coisas terríveis. Bebia com eles, eles comentavam sobre os assaltos, eu achava engraçado aquilo, até mesmo quando eles diziam, e eu metia a peixeira no cara, depois de assaltar ainda dele uma furada. Eu achava aquilo interessante, eu ria, novo, 16 anos. E um dia chegou uma blitz na Vila da Lavadeira para levar todos nós. Aquele grupinho, não é aquele grupinho que a polícia já tinha, na delegacia já estava com os nomes escritos. E quando foi botando de um por um no camburão, dava uma tapa nas costas e entrava dentro do camburão. Eu fui olhando eu novo, imediatamente eu pensei, eu nunca apanhei do meu pai, do meu avô, nunca apanhei. Por que agora eu vou apanhar de um homem? E eu simplesmente tirei a sandália, coloquei um pouco mais para frente, agarrei e corri. No que eu corri ali na Vila das Lavadeiras, o delegado apontava o revólver para mim e atirava. Era muito tiro, pá, muito pipoco, pá, pá, e eu correndo. Terminei indo embora, fui embora para casa. No outro dia, quando eu voltei na vila, eu soube o comentário, né? Muita gente disse, rapaz, tu é um caba de sorte. Eu disse, como sorte? O delegado atirou, descarregou todo o revólver em tua direção. A gente via que ele queria lhe alvejar. E não atingiu. Ele ficou tão revoltado, o delegado, que ele chutava o pneu da viatura, ele chutava e dizia, miserável, triste, infeliz. Eu sou bom no gatilho, não acertei um tiro naquele triste. Mas eu dizia para meus amigos, não me atingiu, não é porque eu tenho a sorte não, é porque eu sou ligeiro. Eu era muito prepotente, muito arrogante, não é? Hoje eu vejo que não era porque eu era ligeiro, porque ninguém é mais ligeiro do que uma bala. Mas era livramento de Deus na minha vida. Porque minha mãe, que morava lá em São Paulo, né, uma baixinha de quase 1,5 m de altura, ela me dizia depois da minha conversão que ela dobrava muito os joelhos lá em São Paulo e dizia, Deus, vai lá em Recife e dá livramento ao meu filho. Ele é tido como a ovelha negra da família, mas é o meu filho, eu amo e eu quero que o Senhor dê livramento a ele. Irmãos, hoje eu creio que Deus ele escuta a oração de mãe angustiada, mãe crente angustiada. E minha mãe era crente, daquelas crentes de só viver dentro da igreja, fazendo obras na igreja, foi dirigente de missões, não é? Órgãos de missões. Minha mãe era muito conhecida, como ainda é muito conhecida, apesar da idade, né? Ela hoje está com 83, 84 anos aproximadamente, muito respeitada. E ali ela dizia que orava muito pela minha vida. Irmãos, eu creio na oração do justo, principalmente quando esse justo é crente e é mãe de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que está afastado, tua mãe está orando por você e eu creio que a oração da tua mãe vai te atingir. O meu Cristo, ele vai fazer algo na tua vida que vai revolucionar. Como ele fez na minha vida, ele fez algo tremendo na minha vida. Queridos tentaram me matar de revólver, de faca, de facão, olha, até de metralhadora, quando eu fui preso pelo Exército, acusado de invasão a domicílio do Exército e de ter suspeito de ter matado o vigia do prédio, ali no Barro. Mas eu não estava fazendo nada de errado, ao contrário. Quer dizer, fui porque eu fui para o Moarama, no Barro, falando a verdade, né? Eu ia distorcer um pouquinho, mas falando a verdade. Na verdade, meu irmão havia levado 3 tiros de um bandido, que era
Era Polícia Especial da Aeronáutica, mas ele manchava sua farda em fazendo coisas erradas. Fazia muitas coisas erradas, inclusive atentou contra a vida do meu irmão. Eu, revoltado, fui lá atrás dele. Apesar de novo, 17 anos já, fui atrás dele para revidar, né? Ele deu 3 tiros no meu irmão e eu fui ter um assunto, um pega com ele, ter um pega com ele. E quando eu cheguei lá, pelo contrário, né? Eu fui desarmado. Eu fui porque eu era bom na mueca, eu era bom de briga. Esse rapaz, ele tinha quase 2 metros de altura, era muito forte, era PA da aeronáutica, polícia da aeronáutica. E quando eu me aproximei, eu vi ele, parece que crescia, né, na minha frente. Parece que ficava como um monstro, parecia um mongol, cabeça raspada, tatuagem no braço, né, no ombro. Uma camisa que mostrava o umbigo, né, bem curtinha, mostrava o umbigo. Calça jeans, muito forte. Mas eu, em uma luta corporal com ele, eu bati muito nele, porque eu era muito ligeiro em brigas de rua. Mas depois dessa briga ele me ameaçou de me matar e eu fui no barro tomar satisfação com ele. Bati bastante nele, mas o pessoal nos separou e ele me jurou de morte. E eu fui no barro. Mas quando eu cheguei lá, para minha surpresa, ele estava com uma peixeira. E me encurralou, não tinha como eu escapar. A única saída era enfrentá-lo. E eu enfrentei, peguei no braço dele, torci, fui tomar a peixeira dele para matá-lo. E quando eu estava pensando em cravar a peixeira nele, eu vi aquela multidão vindo na minha direção, pensei que era amigo deles e corri. Corri e invadi um condomínio militar do Exército, só morava sargento e tenente do Exército. E quando eu invadi aquele condomínio, irmãos, foi acionado o 4º BECOM, quartel do Exército. Foi acionado. Os militares que moravam naquele condomínio vieram todos eles armados. Mandaram eu ficar quieto. Um tenente tentou me agredir, sem saber de nada, já foi querendo me agredir. E eu parti em cima dele. Eu era novo, mas era muito ousado. Eu não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer. Mas depois eu comecei a temer ao Senhor. E aí é o mais importante. Tentou me acertar, eu tentei acertar ele, foi revólver em tudo, era 2 revólveres na cabeça, 2 no peito. E eles diziam, não se mexa. Como é que eu podia me mexer cheio de arma sobre mim? E o tenente mandou me matar. Isso foi no ano de 1973, exatamente, 1973. Eu tinha 17 anos. Mate! Acaba esse desgraçado, esfole! Mate ele, atire! E como ali só tinha militar, poderia muito bem me matar e dizer que eu reagi à voz de prisão. Mas Deus, ele é fiel. Minha mãe estava orando, lá em São Paulo. E de repente uma porta se abre. E aquela mulher, esposa de um tenente, diz, pelo amor de Deus, não faça nada com esse jovem. Ele é muito jovem. E aquele tenente, você é um miserável, desgraçado. Eu disse, não mata ele não, eu estou vendo. Vocês não vão matar ele na minha frente, não. E acionaram o 4º BECOM. E veio uma viatura, veio um jipe, com 3 policiais atrás, não é? Todos portando metralhadora. Um tenente na frente e o motorista, né? O motorista e um tenente. E me escalaram, né? De metralhadora, mandaram eu descer. E eu vim descendo, né? Todo cheio de armas na cabeça, no corpo. Todos eles, não reaja não, não se mexa não. Como é que eu poderia me mexer com tanta arma em cima de mim? Eu desci. De repente o tenente chegou para mim e disse, olha, se você não dever nada, vá tranquilo. Mas se você dever alguma coisa, você tiver algo a ver com a morte do vigia do prédio, do condomínio, pode começar a rezar, porque você não vai voltar vivo. Aquilo não me assombrava não tinha medo de morrer não. Mas depois eu passei a temer, porque morrer sem Cristo é a pior coisa do mundo. Não tem mais saída. Morreu sem Jesus, perdeu salvação. Me conduziram até a delegacia lá de Afogados. E ali me entregaram para o delegado, fizeram muitas perguntas, mandaram tirar toda a minha roupa, fiquei apenas de zorba, não é? Me colocaram numa cela lá no fundo, fiquei incomunicável. Só quem poderia ter acesso a mim seria o Exército. E aquela viatura voltou, foram fazer averiguação se realmente eu tinha envolvimento com a morte do vigia do prédio.
Mas graças a Deus, irmão, pela madrugada chegou meu irmão, chegou muita gente me procurando saber onde é que eu estava, e perguntava, e os policiais escutavam lá do corredor, escutava aqueles alaridos lá fora, e via quando alguém respondia, dizia, aqui não tem nenhum Rogério não, e mandava o pessoal sair da delegacia. Eu estava incomunicável. Quer dizer, se eu tivesse alguma coisa a ver com a morte do vigia, eu não iria viver. Pela madrugada foi torturas psicológicas. Eles entravam, vinham pelo corredor, eu sentia aquele sapato, né, no corredor, pof, pof, pof. E de repente dizia, Rogério Martins. Eu dizia, sou eu. Eles, vai morrer. Queriam me intimidar de todo jeito, misericórdia. Mas graças a Deus, pela madrugada, aproximadamente 4 horas da manhã, chegou Dilson Marques, era o presidente da Associação Comunitária de Areias. Ele veio com a ordem de um coronel para me soltar. Eu só poderia sair com a ordem do Exército. Ele veio com a ordem de um coronel do Exército para me dar liberdade. Saí, irmãos. E minha vida foi assim, não é? Não dava jeito não, apesar de muita gente. Tá vendo que tu passasse, meu irmão, muda de vida, muda o rumo da tua história, não faz isso não. Mas eu continuei. Eu era muito ousado, né? Atrás de mulheres, atrás de confusão, barulho, fumar maconha, não é? Muita gente, ninguém na minha família sabia, eu fumava escondido. Eu tinha uma coisa que me assustava, não era a turma descobrir que eu fumava maconha, era o nome, que era terrível, que eu não aceitava, o nome de maconheiro. Eu achava terrível isso. E todo maconheiro antigamente, hoje mais não, né? Dependente químico, mudou. Mudou. Até o nome mudou, não é mais maconheiro, que era um nome terrível. Eu achava terrível esse nome, apesar de fumar maconha, mas não gostava de escutar esse nome. Hoje é dependente químico. E dependente químico naquela época, né? O maconheiro naquela época, quando a polícia pegava, era pau. Pau de dar em doido, né? Graças a Deus eu nunca fui pego. Fui só essa, né? Quando levaram meus amigos, antes de levar o tiro, né? Voltando àquela história, levaram todos os meus amigos, foram conduzidos para a viatura. E eu corri, no outro dia, o pessoal, tu é ligeiro, tu tem de sorte. Eu disse, não, eu sou ligeiro. Mais ligeiro do que uma bala, tu não dizia. E eu me gabava disso, dizia que ninguém me pega, ninguém atinge. E o pessoal disse, rapaz, conserta a tua vida. Tinha até umas senhoras, quando passavam por mim, disse, meu jovem, você é um rapaz tão engraçado, tão simpático, saia dessa vida, meu jovem. Muitas vezes me viam embriagado, me viam drogado, às vezes caído, né? Muitas vezes me viam ensanguentado, saindo de brigas. E muita gente dizia para mim que eu não iria passar dos 20 anos de idade. Esse jovem não chega a 20 anos de idade, eu tinha 17. Não vai chegar aos 20 anos, desse jeito aí. Mas eu escutei uma palavra, que essa palavra repercutiu muito em mim, viu? Aí, só Jesus. E realmente, irmãos, na minha vida e na tua vida, só Jesus. Amém? Você que está nas drogas, você que está no mundo errado, no mundo do crime, com as patotinhas, né? Amigo não é coisa... Amigo da terra não é coisa boa, não. Eu vou lhe contar, um dia nós saímos, ninguém sabe dessa história. Estou contando, eu acho que já contei, para poucas pessoas eu contei isso. Um dia aqueles meus amigos Rochedo, saímos para tirar onda, fomos para Jardim São Paulo, tirando onda no meio da rua, quebrando lâmpada, fazendo bagunça, né? Batendo nas portas e correndo. Muitas vezes soltando bomba nas portas dos outros. E de repente uma viatura da polícia. Quando a viatura chegou, meus amigos, aqueles amigos Rochedo, o que der pra você, dá pra gente. Você é nosso amigo, é Rochedo, a gente gosta muito de você, o que der pra você, dá pra gente. Se tentar lhe matar, a gente mata quem tentar lhe matar. Você é Rochedo, nós somos seu amigo Rochedo. Ó, amigo Rochedo. Quando a polícia chegar, meus amigos Rochedo caíram fora e só quem ficou fui eu. Levei um pau de dar em doido. Olha a confiança, meus amigos. Aqueles amigos do mundo. Vai confiar nos amigos do mundo? Tudinho correu. E eu levei um couro da polícia. Pau de dar em doido. Não me prenderam não. Porque a pisa foi tão grande, me deixaram tão mole que eles disseram, não, pra que prender? O homem já está praticamente morto aí no chão. E eu fiquei ali prostrado,
né, ensanguentado, nariz sangrando, boca sangrando, pau que levei, mas aquilo ali não deu jeito para mim. Continuei atrás de mulheres, gafieiras, confusão, barulho, jogava bola, jogava futebol de salão, fui vice-campeão pernambucano dos jogos colegiais, não é? Também fui vice-campeão do campeonato pernambucano de futebol de salão, chamado para jogar no Náutico, Sport, Santa Cruz. Muitos times me queriam. Quando via jogar, me chamavam de mamulengo. Eu não sei porquê, ninguém falava um com o outro, né? Mas onde eu chegava e ia jogar, eu tinha um jeito de jogar que quebrava o corpo todinho assim. Inclusive joguei contra Zé do Carmo, do Santa Cruz, né? Ali no IPCEP, Campeonato dos Bairros. E ali começou a se divulgar que meu apelido era Mamulengo, porque eu me quebrava todinho jogando bola. E jogava bem, não é? Fui chamado para várias equipes, muitos times de futebol de salão, depois futebol de campo. Jogava muito futebol de campo, fui chamado para o esporte, futebol de campo, Náutico, Ferroviário, né? Santa Cruz, Desportiva Pitu. Desportiva Pitu tentaram me matar lá, lá em Vitória. Porque o técnico veio me xingar, porque foi eu, Arnaldo e Leco. Nós fomos convocados para jogar pela Desportiva Pitu depois de um jogo que nós fizemos contra a Desportiva Pitu. Eu me sobressaí naquele jogo e no final do jogo o técnico dele era chamado de Índio, era delegado de polícia. E ele chamou a gente para treinar no Vitória de Santo Antão, Desportiva Pitu. E fomos treinar. Quando chegamos lá, porque chegamos atrasado, ele gritou comigo. Olha, uma coisa que me perturbava era alguém gritar comigo. E quando ele gritou, automaticamente virei para ele e mandei ele para aqueles cantos. Ele, como autoridade, né, delegado de polícia, homem brabo, conhecido em Vitória de Santo Antão, se alguém estiver escutando vai lembrar, de Índio. E ele, você vai ver o que é bom para você, e saiu do vestiário. Aí meus amigos, meu irmão desaparece, até as pessoas de lá de Vitória, ó irmão, pelo amor de Deus, desapareça daqui. Desapareça, que esse índio não é coisa boa não. E quando ele disse que você vai ver, é porque ele foi buscar arma, e com certeza ele não vai pensar duas vezes não, ele vai atirar em você. E mandaram eu saí, me perdi em Vitória, que eu não sabia, não andava por Vitória, me perdi procurando um transporte para voltar para Arejo. Rodei até que entrei no ônibus e embarquei para Recife. Depois o pessoal chegou de lá e disse, meu amigo, o homem voltou muito brabo, o homem voltou armado, cadê ele? E você já tinha desaparecido. Queria até descontar na gente, mas o pessoal não deixou. Então era isso, era uma vida destruída, né? Tanto pelas drogas, como pela minha ousadia de procurar briga. Aliás, eu não procurava, mas quem procurasse comigo, eu não me negava. Entrava em confusão, barulho, briguei com um chefe de quadrilha, briguei com um chefe de tráfico de droga naquele tempo. Eu acho que se eu continuasse ali, eu seria morto com certeza, não é? Porque depois começou a morrer muitos amigos meus baleados. Muitos morreram baleados. E eu saí, graças a Deus. Mas, irmãos, tentaram me matar de várias formas, como eu já disse. De faca, facão, revólver, até de metralhadora. Porque quando eu fui preso na delegacia de Afogados, tem gente que diz, metralhadora, certo? Eu escapei porque Deus, ele é fiel. Quando naquela viatura eu cheguei na delegacia de Afogados, eu, como era muito ardiloso, não é? Cheio de esquema, eu olhei para um canto, olhei para o outro, todo mundo estava olhando em direção aos delegados, e a gente na viatura ainda do Exército, eu coloquei um pé para fora, quando eu ia colocando o outro, veja como Deus ele é fiel, um dos policiais do Exército colocou o cano da metralhadora no meu ouvido, e disse, veja o que ele falou para mim, ficou marcado, viu? Hoje eu acredito que aquele homem era crente, porque ele disse assim, pelo amor de Deus, não faça isso. A ordem é para atirar. E de metralhadora não se escapa, porque uma rajada vai atingir onde você estiver. Então, se eu tivesse pulado, eu teria metralhado. Mas aquele policial, creio eu, crente, disse, pelo amor de Deus. Foi um alerta de um homem de Deus, né? Eu tive um grande livramento de morte ali. Comecei fazendo coisa errada na delegacia, a primeira coisa que disseram, né? Se tiver algo a ver, ou você morre, ou vai direto para o presídio, o professor Aníbal Bruno, na época.
E graças a Deus chegou aquela ordem, né? Eu fui liberto. Tentaram me matar, como eu já disse, faca, facão, revólver, até de metralhadora. Tive muitos livramentos de acidente de carro. Eu tive três livramentos. Antes da minha conversão, 2 livramentos de morte por acidente de carro. E um logo após a minha conversão, quando eu estava me firmando mesmo no Evangelho, eu sofri um grande acidente na cidade de Barreiros, entre Rio Formoso e Barreiros, onde aquela cantora, eu esqueci, Vanessa, não é? Vanessa, esqueci o nome dela, mas é Vanessa. Ela teve um acidente de carro, ali é muito perigoso. E eu tive um acidente praticamente ali próximo, Vanessa Camargo, não sei, o nome é assim, Vanessa, né, cantora evangélica. E eu tive um acidente terrível, mas aí eu conto mais adiante. Então tive muito livramento, tentaram me matar, fizeram cilada, me esperaram na esquina de faca. Muitos livramentos. Irmão, pense em livramentos de morte. E eu não via, não tinha visão de nada. Eu só dizia, vou descontar, vou pegar. E corria atrás de quem atentava contra a minha vida. Muito revoltado, não é? Me xingavam muito, dizia. E quando disseram, não passa dos 20 anos. Eu louvo a Deus, irmãos, porque minha mãe orava por mim. Não é? A Bíblia diz que pode uma mãe esquecer-se do fruto do seu ventre, mas eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Amor abaixo de Deus, só amor de mãe. A mãe tem um amor tão grande pelo filho, que se ele for preso, o pai diz assim, dei muito conselho, não quis ouvir, não vou lá visitar você na cadeia. E a mãe diz assim, eu também não vou visitar você, mas no outro dia está na fila do presídio. Isso aí eu vi muito. Mãe que dizia, vou visitar não, ele procurou, ele que se vire por lá. No outro dia estava na fila do presídio, porque amor de mãe é coisa séria. Só não ganha por amor de Deus, mas amor de mãe é coisa séria. Sofre, geme pelo filho. Não é? Alguém pode dizer que ele é feio, mas para ela é bonito. Alguém pode dizer que ele é um bandido, para ela é o melhor homem daquele local. E minha mãe sempre me elogiava, quando falava comigo dizia, meu anjinho, eu ficava rindo, olhava para o espelho e dizia, anjinho? Meu Deus do céu, um anjinho que fumava maconha, um anjinho que gostava de briga, um anjinho que foi preso, acusado de homicídio, um anjinho que andava com mais companhias. E minha mãe sempre dizia, olha meu filho, tem um conselho que diz, quem se junta com porcos, farelo come. Tinha outro conselho que ela dizia também, diz-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. Filho, se afaste das más companhias. Mas eu andava. Os meus amigos eram pessoas terríveis, né, para fazer amizade comigo. E eu era pessoa terrível para fazer amizade com eles. As mães dele também diziam, não ande com o Rogério. Quando minha mãe dizia, não ande com esse pessoal, a mãe daquele pessoal dizia, não ande com o Rogério. Éramos maus exemplos para todos eles. Um era mau exemplo para o outro. Era recíproco, né? Eu era mau amigo para ele, uma péssima companhia para eles, e eles eram péssima companhia para mim. Porque a gente vivia nos caminhos tortuosos, caminho errado, caminho de morte. Como a Bíblia diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem direitos, mas são caminhos de morte. Graças a Deus, querido, foi passando o tempo, Deus fazendo promessa, mesmo eu no mundo, mas alguém passava por mim assim, jovem, tu crê que Deus tem algo tremendo na tua vida? Eu olhava, dava um risinho, eu disse, creio. Era um creio jogado assim, algo. Jovem, Deus tem algo tremendo na tua vida, se eu creio. Mas era conversa jogada fora. Eu não cria coisa nenhuma. Eu disse, que nada, eu aqui sou benquista, o pessoal gosta de mim, eu sou tal, sou bamba, sou bambambam, mas não sabia que era tanta gente querendo tirar minha vida. Mas Deus dando livramento, tendo misericórdia da minha vida. Mas um dia, irmãos, foi passando o tempo. Um dia eu tinha me drogado, tinha fumado um baseado e fui tomar cachaça com os amigos no Morro do Cocô. Veja que nome do local, Morro do Cocô. Aí fui tomar cachaça com ele. Tava baleado, né? Que eu já tinha consumido maconha. E quando eu comecei bebendo com ele, eu fui pegar no copo para beber. Alguém falou comigo. E eu virei para Zeca, dissesse alguma coisa? Não, Rogério. Tony, falasse alguma coisa? Não. Almi, falasse alguma coisa? Não, não falei nada. Aí alguém disse, ninguém falou não, meu irmão. Sabe o que é isso? É que tu estás doidão, meu irmão.
tu precisa se olhar no espelho, os olhos vermelhos. Meu irmão, tu tá aí doidão já, meu irmão. É melhor tu nem beber mais, é melhor tu ir embora, viu? Já tá escutando até vozes. Eu fiquei assustado. Quando eu peguei de novo o copo, aquela voz falou de novo comigo. E eu me assustei, coloquei o copo lá, não quis mais beber. E quando eu ia saindo, um jovem chamado Neemias, veja o nome do jovem, jovem crente é problema, é problema. E quando eu ia saindo, aquele jovem olhou para mim e fez: Rogério, você tá passando, tá bem? Eu estou bem. Tem certeza? Tem. Por quê? Não, meu irmão, você tá com um aspecto assustado, o que é que você tem? Nada não, meu irmão, te mete na tua vida. Não, Rogério, diz o que é. Quem sabe eu possa resolver. Eu disse: resolver? Tá bom, vamos ver se tu resolve. Eles diga. É que eu tava ali, quando eu fui tomar uma, eu escutei vozes. Ele disse: se foi. Mas o que é que a voz te dizia? Olha o segredo aí. Olha o segredo. O que é que a voz te dizia? Ah, nada não. Não, conte o que foi. Não, a voz dizia assim: aqui não é o teu lugar. Irmãos, meu Deus. Quando eu falei aquilo, eu até tremi, né? Repetindo aquela voz, dizendo: aqui não é o teu lugar. Ele começou a rir e disse: eu sei de quem é essa voz. Ele disse: quem é? Fale logo que eu vou tomar satisfação. Eu vou lá resolver com ele. Ele disse: você não pode resolver com ele. Por que eu não posso resolver? E ele é mais brabo, melhor do que eu? Ele é melhor do que eu em quê? Diga aí. A voz que você escutou foi a voz do Espírito Santo querendo lhe tirar dali. Esse por que me tirar dali? Esse, grande é o livramento que Deus está te dando. Rogério, tu quer escutar essa mesma voz? Tu quer descobrir quem é que falou contigo? Diz: quero, eu preciso. Vá para uma igreja que você vai escutar essa voz. Mas que igrejas? Qualquer igreja que você for, você vai escutar aquela voz falando com você dentro da igreja. Eu me perturbei, irmão. Eu fui para casa, minha esposa perguntou o que é que eu tinha. Ela sabia que quando eu chegava alvoroçado, é porque eu tinha tomado todas, tinha me drogado nelas. O que é que tu tens? Eu disse: nada não. Me dá uma roupa aí. Eu disse: pra quê? Se eu vou numa igreja. Menino, tu vai pra igreja desse jeito, com um bafo de cachaça? Vai não, eu vou pra igreja. E ela disse: hoje é de tarde. Não tem culto à tarde não, só tem culto à noite. Eu disse: eu vou assim mesmo. Eu fui. Quando cheguei na igreja, tinha uns irmãos que iam sair ao campo. Eu disse: eu quero falar com o pastor. Ele disse: não, o pastor não está não, o pastor foi evangelizar. E que hora ele está aqui? Só está aqui de noite. Eu voltei, estava todo trocado de roupa, mas um bafo de cachaça, um esporo transmitia, né, aquele cheiro, transpirava o cheiro da cachaça. Eu voltei para casa, fui dormir. Quando eu me acordei, eram as 7 horas da noite, eu disse à minha esposa: me dá a roupa que eu vou sair. Rapaz, não vai desse jeito não, fica em casa, amanhã tu veio sair. Não, eu vou agora. E eu fui, encontrei um casal, Almir e a esposa dele, a irmã Ana. Encontrei os dois. Quando eu disse que iria ir para a igreja, ele disse: a gente leva você. E me conduziram até a igreja Madureira, aqui próximo. E quando nós chegamos lá, ele disse: olha, fica quieto, isso tu tá meio tocado. Isso o Almir, novo convertido, tinha se convertido na época. Só não vai alterar não, viu? Senta aí, fica calado. Para minha sorte, os delegados da porta não estavam, né? Porque normalmente fica 2 diáconos na porta. Quem chega drogado não entra, quem chega embriagado não entra. Quem chega para alterar não entra, não, eles barram. Mas naquele dia tiraram os 2 delegados da porta. E eu adentrei naquela igreja. Quando eu entrei, fiquei lá num cantinho, escutando, né, para ver se eu via aquela voz. O irmão disse que eu ia escutar aquela voz aqui. E fiquei, coral canta, e alguém traz uma saudação, alguém traz uma palavra, uma irmã louva para tirar a oferta, e eu não estava ligando para nada, eu queria escutar aquela voz. O jovem não disse que eu ia escutar? E de repente, irmãos, quando chegou na hora da palavra, eu escutei aquela voz, mas exatamente aquela voz que falou comigo. Era o pastor que estava falando, mas eu sentia que não era ele. Era uma voz que vinha, não era o pastor. Eu sentia que era alguém falando no lugar do pastor. E eu reconheci aquela voz. E aquela voz que disse para mim: aqui não é o teu lugar, ela falou outra coisa mais gostosa. Foi quando aquele pastor usado por Deus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória! Quando eu escutei aquilo, me levantei e o pastor olhou para mim, porque eu me levantei muito rápido. Ele disse, diga, jovem. E eu levantei a mão e disse, eu quero aceitar Jesus. Impulsionado, irmãos, coisa tremenda. Muita gente olhou para trás como assustado, porque muita gente me conhecia, estava na igreja. Quando eu entrei na igreja, muita gente olhou para trás, que uma irmã que quase que se benzia quando me viu entrando na igreja. Quase que ela esquecia que era crente. Ela conhecia quem estava entrando. E quando eu levantei a mão, fui lá na frente, trôpego, né? Ainda vim cambaleante, e o pastor, vem aqui na frente. Eu fui, levante sua mão, levantei, repita comigo, Senhor Jesus, perdoe meus pecados. E ali aceitei Jesus. Imediatamente, quando eu aceitei, eu me retirei da igreja. Irmãos, eu fui para casa. No outro dia, pela manhã, eu fui dormir. Cheguei em casa, já caí num sono profundo. No outro dia, aqueles meus amigos, houve um comentário na redondeza que eu tinha aceitado Jesus. Mas meus amigos que bebiam comigo, se drogavam comigo, disseram que nada, meu irmão. Rogério é muito safado. Aquilo foi na igreja tirar onda com a cara dos crentes. Tá vendo que o Rogério nunca vai ser crente? E foi aquela gargalhada. O pessoal zombando mesmo, dizendo que eu jamais aceitaria Jesus. E ali no outro dia, quando me acordei, eu todo suado, fui ali no banheiro, ainda transpirando. Eu disse, Jesus, e aí? Ontem eu aceitei Jesus, mas e aí? E aí, o que é que eu vou fazer? Será que eu devo ir e voltar naquela igreja? O que é que eu vou fazer? Que atitude eu devo tomar? E fiquei ali, de repente, uma voz no portão, porque muitas vezes eu saía logo cedo para me embriagar. E alguém no portão. Rogério, só tem a tua. A gente vai começar o tiroteio. Chamava segunda sem lei. Segunda sem lei. Começava a beber logo cedo. Só tem a tua. Eu saía assim, agora não. Mais tarde eu vou. Bora, meu irmão, tá perdendo tempo. Eu voltei, fiquei lá no banheiro me olhando no espelho. Meu Deus, aceitei Jesus ontem e hoje já vou voltar para bagaceira. Mas eu não resisto não. Segunda vez. Rogério, já atoramos 1 litro de 51. Bora lá, só tem a tua. Eu disse, não, agora não, daqui a pouco eu vou. Entrei de novo, eu disse, meu Deus, eu não aguento não. Eu vou voltar. Se eles vierem me chamar, eu vou tomar cachaça, vou voltar pro mundão mesmo. Ali é meu lugar, não tem outro lugar para mim. Eu não mereço estar dentro de uma igreja. E pela terceira vez bateram palma lá em casa. Quando bateram, eu já fui tirando a camisa, que eu não andava de camisa, andava de bermuda sem camisa. Tirei a camisa, aí disse, eu vou voltar pro mundão. Aí já ia certo para tomar cachaça. Quando eu chego no portão, não era aqueles meus amigos, era o pastor da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu vi ele, aí ele disse, paz do Senhor, irmão Rogério. Eu fiz, beleza. Ele disse, paz do Senhor. Eu disse, valeu. E eles, diga amém. Eu disse, amém. Qualquer coisa, irmão. Valeu tua chegada aqui. Isso foi que houve. Não, nada não. Mas diga, pastor. Eles vinham lhe chamar para o discipulado hoje à noite. Hoje tem discipulado. O senhor vai? Eu disse, vou. Quer que eu vinha ali buscar? Precisa não, pastor. Eu ganhei uma autoconfiança. Só com aquela visita. Tá vendo como é bom a visita? Tá vendo como é bom? Como é bom quando alguém se converte, você já dá atenção e logo na casa dele, não é procurar saber como ele está, não deixar nenhuma brecha para o inimigo. Tem que visitar aquele que se converteu. E quando ele disse, você vai mesmo, não precisa eu vir, não precisa não, pastor, só me deu o endereço. Isso é 2 ruas depois daqui. Pronto, hoje à noite eu estou lá, pastor. Tem certeza? Tenho, pastor. Agora eu tenho certeza. Antes não tinha não, mas agora eu tenho certeza. E ele foi embora. De repente, irmão, lá vem o filho de Belial. Filho do capeta. Aí bate palma lá em casa. Rogério, eu disse, diga, meu querido. Já vim com mais confiança. Diga, meu querido. Vamos lá, meu irmão, pro tiroteio. Eu disse, vou não, meu irmão. Por quê? Eu sou crente. Ô, glória. Ô, irmão, que alegria. Sou crente o quê, meu irmão? Sou crente, meu irmão. Não bebo mais, não. Meu irmão, tu tá ficando doido. Tô, meu irmão, eu fiquei doidão mesmo. Só que agora eu fiquei doidão por Jesus. Aleluia. Coisa tremenda. Ô, irmãos, que coisa tremenda. Coisa tremenda você
andar nos caminhos do Senhor. De um homem mau, de um homem perverso, de um homem perseguido para ser morto, um homem que teve vários livramentos de morte, de faca, facão, revólver, metralhadora e até acidentes de carro. Agora, nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Comecei fazendo discipulado. Eu passava com a Bíblia, ali onde eu tomava cachaça, me drogava. Aí o pessoal disse, ficou doido, meu irmão. Esse cara ficou doido, tá andando de Bíblia agora. E eu olhava para eles e ficava rindo e dizia assim, um dia eu também quero ver vocês doidão como eu tô. Eu quero vocês doidão como eu tô também, servindo a Jesus. E fui fazendo discipulado. Um dia o pastor entrou no discipulado, quando ele me viu lá, folheando a Bíblia, ele começou a rir. Eu não gostava disso, irmão. Eu levantei e disse, que é, pastor, tá rindo da minha cara? Disse, calma, querido, eu tô alegre de ver você aí meditando na palavra, lendo a palavra. É Deus que faz isso. Aí ele disse, você lembra do dia da sua conversão? Eu disse, pastor, para ser sincero, eu não lembro não. Eu estava tão doidão que eu não me lembro. Ele disse, quer que eu lhe conte? Eu disse, conta, pastor. Olha, quando você entrou na igreja, tinha uma irmãzinha lá, muita gente olhou para trás, mas uma irmãzinha quase que se benze, esqueci até que era crente quando lhe viu. Quase que se benzia, dizia, misericórdia. Mas quando você aceitou Jesus, você foi embora, quase caía na porta, porque você estava muito doidão. Mas você foi embora, aquela irmãzinha correu para mim e disse, pastor, o senhor conhece aquela peça? E o pastor disse, calma, irmã, que peça? Aquele que aceitou Jesus. Ô, irmã, ele aceitou Jesus e agora é nova criatura. Pastor, aquilo não presta não, pastor. Eu tenho visto a vida dele, pastor. Só vive, bebendo e se drogando. Vive ele em confusão, já vi ele todo ensanguentado, já vi gente correndo atrás dele com a peixeira. Esse homem aí não presta não, pastor. O pastor disse, minha filha, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aquela irmã disse assim, pode mudar a vida de qualquer um, pastor, menos a vida daquela coisa. Aquilo ali não presta, pastor. O pastor disse, vamos orar por ele. Não adianta, pastor, irmã, ora. Aí aquela irmã, ele terminou convencendo ela a orar, mas ela dizia assim, eu vou orar, mas não vai adiantar não. Que irmãzinha, hein? Louvado seja Deus. Misericórdia. Mas aquela irmã orou. E um dia, com 3 meses de novo convertido, Deus me chamou para a obra de presídios, onde eu estou até o dia de hoje. Já visitei 44 presídios entre 6 estados brasileiros. Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais. Tudo para que o nome de Deus seja glorificado. Toda a honra e toda a glória é para Ele. E a alegria nossa em ver bandidos se convertendo. Hoje já temos como fruto, não é, do nosso trabalho, temos o presbítero Elivânio, presbítero da Assembleia de Deus do Campo de Abreu Lima, não é? Fruto de uma persistência do nosso trabalho, de trazer ele para dar testemunho aqui fora, mesmo preso, saindo do presídio para dar testemunho nas igrejas. Hoje está casado, né? Vive bem. Tem o Fábio Silva, que hoje é pastor, radialista da Rádio Tamandaré, outro homem de Deus, também fruto, né, do nosso trabalho dentro dos casos, e tantos outros, o ex-bandido Caveirinha, a ex-traficante Dilma, a ex-menina de rua Caterine, tantos e tantos, né, que formamos um grupo missionário Unidos pela Fé, onde saímos pela igreja para dar testemunho, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Amém, queridos? Então, querido, minha lembrança para você é que aceite Jesus para morar no céu. Aquela irmãzinha, quando eu comecei a fazer a obra no presídio, um dia ela me encontrou, eu já sabia da história dela, não é? Que ela dizia que eu era coisa. Um dia eu encontrei ela evangelizando, impondo a mão sobre uma pessoa que estava drogada, caída no chão, e ela dizendo, eu creio, Jesus, o Senhor pode mudar essa vida. Outro dia eu vi ela orando por um bêbado, o cara não se sustentava em pé, e ela orando por ele, dizendo, eu creio, Jesus, tu pode transformar esse homem num pregador do evangelho. Eu achei tão interessante, porque ela não cria na minha conversão, não é? E ela orando daquele jeito, eu disse, graças a Deus, Deus mudou a vida da irmã. E eu cheguei para a irmã e disse, irmã, a senhora está de parabéns, agora a senhora crê que Deus transforma vidas. Eu disse, Deus transformou essa coisa, quanto mais isso aí. Aí eu caí na risada, eu disse, amém, irmã. E hoje, para a glória de Deus, já dei testemunho em várias rádios, em 2 redes de televisões, né? Viajei por muitos estados, convidado para dar testemunho, convidado para cultos de missões, onde ali tem um forte, né? Eu tenho vários banners
banner com fotos dentro dos presídios, dos presos se convertendo. Tem muitas fotos, muitos vídeos, né? Então, se você quiser nos convidar, você entra no meu WhatsApp, né? 081 98714 4100. É daqui de Recife, não é Pernambuco. Você liga para mim, eu já fui 7 vezes para São Paulo, para a glória de Deus. Já dei testemunho em vários lugares, como na Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Minas Gerais, não é? São Paulo ali em várias igrejas. Eu já pude ser convidado para cultos de missões. E ali a gente leva nosso banner, o nome do Senhor é glorificado. Vidas são impactadas, vidas se entregam para Jesus. Já ganhei muitos traficantes para Jesus, muitos drogados para Jesus. E o nome do Senhor sendo glorificado. Toda a honra e toda a glória é para Ele, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Amém? Quero deixar para a meditação de todos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 24, que diz assim: porém, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória! Hoje eu tenho 6 livros, né, escritos para a glória de Deus. Tem livro escrito com o meu testemunho, tem livro com o meu trabalho dentro dos cárceres, dentro dos presídios, né? Muita coisa boa. Hoje, por misericórdia de Deus, sou pastor, capelão, né, da UCEBS, capelão, missionário, escritor com 6 livros divulgados, radialista, fui radialista da Rádio Tamandaré e Rádio Relógio, muito bom, programas muito edificantes. Na Rádio Tamandaré tinha o Recado do Presidiário e na Rádio Relógio era Madrugada de Louvores. Na Rádio Tamandaré, Momentos do Presidiário, né? E começava era de 6 às 7 horas da tarde. Audiência tremenda. E na Rádio Relógio era de meia-noite às 5 da manhã, Madrugada de Louvores. Muitas conversões, muita gente ligando. De vez em quando eu contava um pedacinho do meu testemunho, pregava a palavra, muitas vidas eram impactadas. Ganhei vidas pela rádio, né? Ganhei vida ali no Hospital do Câncer, pela rádio, ouvinte escutando, chorando e aceitando Jesus. E a honra e a glória é para Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Glória!